mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nessa segunda-feira, a gente tem uma convidada que os cursos dela fazem bastante sucesso dentro da nossa programação, assim. É uma convidada que eu acho uma parceira já de uns 3 anos. Depois eu vou perguntar para ela se ela sabe quanto tempo ela está trabalhando com a gente, porque eu não sou muito boa em datas. Hoje a gente vai falar do mundo de trilhos anatômicos, mundo de fáscia, e vamos terminar lá dentro do Pilates contemporâneo e clássico. Então são assuntos bem polêmicos, assuntos para algumas pessoas novos, para outras nem tanto, mas a gente vai poder conversar um pouquinho com a Marjorie Mansur. Eu vou a produção dela enquanto isso, hein? Enquanto ela não chega. A Marjorie, ela é educadora física, ela também é publicitária, ela está no mundo dos influencers no nosso meio, né? Eu nem sei agora, me perdi um pouco em quantos mil seguidores ela tem, mas ela tem gente pra caramba. Então, eu acredito que ela possa falar um pouquinho também dessa função, né? O que é ser um influenciador dentro do nosso meio do Pilates. Mas como a gente vai falar muito do que acontece do trabalho dela dentro da TC, a gente vai falar um pouquinho dos temas que ela conduz e que sempre, normalmente, estão bem cheios. Então, vai ser muito legal essa conversa. Já aceitei. Já, ótimo. Seja muito Tudo bem? bem-vinda. Saudade de vocês. Tudo bem? Deixa eu melhorar um pouquinho a iluminação. Pronto. Estamos aqui. Pode ajustar. Em primeiro lugar, Pronto. Marjorie, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço sempre. Tem tido grandes talentos, grandes pessoas que para a gente é uma delícia conversar e compartilhar conhecimento. E você é uma das pessoas que eu conheço que mais estuda, mulher. Ela não para, assim. Ela está na lista dos meus 10 amigos que estão sempre inquietos, buscando informação, fazendo, testando. Isso é muito legal para a gente que convive com você. Como é que você está agora, passando a quarentena? Bom, graças a Deus está tudo bem. Obrigada mais uma vez pelo convite. É muito legal ser parceira da TC, ter sido aluna de vocês, uma escola que eu admiro, eu conheço todos os processos, como aluna fazendo o curso, como aluna fazendo o curso de formação e como parceira dando curso, eu sempre falei que aí é a minha segunda casa. Então, obrigada. E vamos lá, sobre a quarentena, eu vou falar de uma forma que as pessoas vão até estranhar. Para mim está sendo ótimo. Eu estou estudando mais que nunca. Estou conseguindo ter mais tempo para dedicar a projetos paralelos, né? Que a gente sempre conversa aí no WhatsApp. Então tem um projeto engavetado que começa amanhã. E estou conseguindo me dedicar, só não consegui treinar tanto como eu queria, porque tem quase um mês que eu sofri um acidente de bicicleta, né? Então eu estou em recuperação. Já estou fazendo físio. Mas eu acho que tudo tem um porquê. E essa quarentena, para mim, tirando essa parte da saúde, do caos, de política, saúde, crise financeira, para mim está sendo ótimo. Que bom, que bom. Então você está no nosso time, assim. A gente fala aqui, Sim. Essa frase é da Vivi, não é minha, tá? Que a gente está num período afiando o machado para o que vem depois, estando prontas e estudando mesmo, se desenvolvendo, assim, num ritmo muito frenético. rápido que a gente fazia em meses anteriores, assim. Sim. Mas eu comecei te apresentando e falei que você é uma influência dentro do nosso meio, né? Como é que você vê a responsabilidade porque você atinge muitas pessoas, você tem muitos seguidores. Como é que você vê isso? Bom, eu acho primeiro estranho às vezes lidar com essa coisa de questão de influencer, porque eu tenho um pouquinho de uma visão assim, o que eu passo, eu gosto de passar conhecimento. Por eu estudar tanto, eu não gosto de ter aquele perfil, nada contra quem faz, mas não é assim, use o cupom tal que você tem desconto na minha roupa. O meu perfil, ele não vai por aí. Eu quero informar as pessoas, eu quero levar conhecimento, eu quero levar o meu dia a dia. Então, o meu dia é treino, é estudo, é vida saudável.
Só que eu não sou tanto de me passar tanto o meu pessoal, mas assim, quando eu passo alguma coisa, é que realmente eu tô fazendo. Se eu comi o doce, é porque eu vou comer o doce. Se eu mostrei o treino, que sei lá, é porque eu tô treinando. Dentro das minhas possibilidades, eu vou treinar sempre. E eu quero que as pessoas entendam isso como hábito, sendo influência ou não, a gente precisa. Então, eu gosto de levar informação para quem está começando, eu gosto de levar informação para professores que nem a gente, que estão procurando outras informações para dar aula. Eu gosto de trazer cultura e conhecimento para as pessoas. Daí eu gosto de levar o meu Insta por essa linha. E Uhum. acho que a gente tem um grande papel nisso. Então, informar. Essas semanas eu tenho colocado campanhas assim que são importantes aqui na minha cidade. Teve uma moça que faleceu assim que deu luz a gêmeos e é uma família de pouca renda. Teve Covid, então assim, coloquei para quem quiser ajudar. Tem outras coisas, então assim, eu gosto de levar conhecimento e auxílio para as pessoas, seja por conhecimento ou por solidariedade. Legal. Isso acaba inspirando muita gente que, pelo menos que eu vejo dentro da TC Pilates, que chegou até o seu curso, foi por isso, assim, que você realmente compartilhou, a pessoa gostou, se identificou, sentiu que ela conseguiu aprender com você digitalmente, né, através de redes Sim, sociais e tudo isso, e daí resolveu conferir pessoalmente, que também é sempre muito legal. Quando a gente se sim, conheceu, a gente se conheceu, você estava assim, trabalhando principalmente com trilhos anatômicos, né? Você sim. é uma das primeiras pessoas no Brasil a trabalhar com esse tema, né? Fala um pouquinho. Eu acho que mais para divulgar, para trabalhar, acho que é muita presunção, porque assim, eu estava fazendo a escola do Anatomy Strengths no Rio de Janeiro. Outras pessoas que provavelmente trabalhavam há muito mais tempo, né? O pessoal que vem com a escola de Rolfing tem o conhecimento de fáscia. Mas esse boom, eu acho que eu consegui, a hora que começou a falar de fáscia, eu tive uma iluminação ali, lancei o curso, deu certo, e daí as pessoas muitas associam isso ao meu nome. E foi em 2016, eu acho, então já tem tempo, e depois todo mundo começou a falar de fáscia. Então, por ser uma influencer digital, ajudou muito, porque as pessoas acabaram associando isso comigo. Sim, então faz mais ou menos 4 anos que a gente está trabalhando junto dentro da TC. Tem 4 anos, sim. Sim, eu lembro de Parceria. falar no Fitness Brasil e daí logo depois a gente organizar uma trilha, Sim, não é? sim. Isso. Eu acho que uma das coisas legais desse tema é que você deixou ele simples. Você falava sobre como a gente faz o processo de alongamento dentro dos trilhos, né? Porque, para quem não Sim. conhece, você pode falar agora na sequência, o conceito e os conteúdos de face, de tudo isso, eles são complexos. Você precisa se dedicar um pouquinho. O próprio livro do Tom, assim, eu acho ele difícil, assim, não é que você pega o livro e você já entende tudo. Você precisa ler várias vezes. Cada vez que eu reli, eu fui tendo insights e coisas que eu não tinha percebido nas primeiras leituras. E você conseguiu, nesse tema, deixar ele mais claro, né? Você tem essa sensação? É, eu espero que sim, né? Que eu tento deixar as coisas da forma mais didática possível, né? Eu não gosto de ficar até nas aulas para professores ou para as aulas para os meus alunos normais, entre aspas, eu gosto de levar uma linguagem que seja fácil. Então, eu não vou falar de cintura pélvica escapular, eu vou falar de paraíso para cintura pélvica, eu vou falar dos ombros, pescoço, sei lá. Então, eu gosto de levar uma linguagem mais assim. Quando eu construí esse conteúdo do alongamento de trilhos anatômicos, para mim foi bem difícil lidar com o livro, que para mim, além de ser complicado, para mim é um livro muito chato, para ser bem sincera. Ele tem muita coisa, eu sempre brinco, né? Toda vez que eu leio, parece que é uma edição nova. Cada vez que eu leio o livro, aparecem mais informações, né? Você falou que teve os seus insights. Para mim, parece que coloca uma folha mais ali dentro. É um livro super denso, que eu Uhum. tentei compilar de uma forma didática para todo mundo entender, porque o curso não é só para fisioterapeuta ou só educador físico. E é engraçado que às vezes as pessoas mandam assim, olha, eu não sou fisioterapeuta, eu posso fazer seu curso? Eu falei, bom, espero que sim, porque eu também não sou fisioterapeuta, né? Então, quebrando um pouco esse paradigma, tentando trazer sim essa parte terapêutica da fáscia, através das séries de melting stretching e como a gente gosta de fazer, fazer o aluno pensar
para realizar o movimento. Eu não gosto de passar, olha, esse é o módulo 1, 2 e 3. Eu falo, não, é assim que funciona. Põe a sua cabeça para pensar e desenvolve, traz isso para o seu repertório para você usar, que seja para o fisioterapeuta, educador, ou seja quem é, eu trabalho de personal, trabalho com treinamento, mas ter essa visão das linhas da fáscia ajuda bastante a fazer correções posturais. Então, foi assim que ele foi sendo desenvolvido. E você aplicou ele desde os seus treinos dentro do box, que eu sei que você é uma praticante de atividades mais intensas, até o trabalho dentro do estúdio. Então, eu sempre pratiquei muitas atividades. E eu dou aula de alongamento, né? Muito antes de dar aula de pilates. Eu dou aula de alongamento desde o segundo ano da faculdade. Sei lá, acho que são 15 anos trabalhando com isso. E não é por eu ser flexível que eu dou aula de alongamento, mas foi por isso que eu tive uma abertura de sala para dar aula. E eu tenho facilidade de repertório porque eu treino sempre, várias modalidades, né? Não sou bailarina, nunca fui, né? Eu lutei muito tempo. Tem gente que fala, nossa, você lutou? Lutei, não luto mais. E esse repertório foi construindo, né, uma vivência corporal que me ajuda. E eu levo isso para tudo, porque é experiência. Eu vou fazer o CrossFit, eu uso a minha consciência, às vezes o coach lá da CrossFit, às vezes eu falo, olha, aquele aluno está fazendo isso. Ele vai lá e dá um toque. Eu levo esse repertório para tudo que é lado. E depois, né, você sabe que eu sou muito grata a você, que um dia você falou para mim, cria esse conteúdo de trilhos anatômicos com pilates. Eu lembro que a gente estava na porta ali do estúdio, dividindo a recepção com a sala dos reformers. Eu falei, Gê, eu vou fazer esse curso por sua causa, assim, eu devo esse curso a você. E eu comecei a raciocinar o curso para dentro da sala de pilates, porque eu já não tinha mais, eu dou aula de personal, mas não é meu carro-chefe. Falei, vou levar isso para minha vida de pilates. Porque enquanto o alongamento de trilhos anatômicos é uma coisa terapêutica e eu atendo com liberação miofascial, eu trabalho muito com pilates e não é o foco do meu trabalho, a parte, que bom quem está falando que já fez aí, a Fran, não é a parte terapêutica que eu levo, o meu pilates é o pilates de treinamento, o pilates tradicional. Daí eu falei, vamos estudar. Daí eu tive a graça de conhecer o Johannes lá no curso de Garuda com vocês, né? Eu falei, Johannes, eu preciso... quarta-feira aqui, hein? Para quem gosta de aprender, nosso grande mestre, gente, quarta-feira. Quem gosta, quem não gosta, tem que assistir, não tem desculpa. Pensa alguém que é iluminado, que dá vontade de ficar perto só para saber da energia boa, assim como é o James do Garuda, né? São pessoas iluminadas que cruzam o nosso caminho e graças a Deus elas continuam, elas não vão embora. Um eterno professor, né? Um eterno mestre. Ele é uma pessoa iluminada. No curso de Garuda, eu falei, Johannes, eu preciso fazer o seu curso, porque eu preciso aprender o treinamento da face. Eu fui fazer a formação em Facial Fitness Trainer, então eu fiz as duas formações pela Escola da Universidade da Face. E daí eu falei, o treino de Pilates, ele não é terapêutico, eu preciso desse conhecimento, e fui ajustando a partir do raciocínio de exercícios clássicos, como que a gente faz o treinamento da fáscia. Eu não estou mudando o método, eu faço pequenas adaptações e falo para o aluno, se você tiver assim, faz isso e faz isso, tá? A gente vai mexer um pouquinho na face e depois você volta no exercício. A gente adapta movimentos para dentro do repertório do estúdio, para dentro das séries do match. A aula fica fluida assim, com pequenas adaptações para benefício do aluno, para entender, porque às vezes tem uma face mais aderida, tem uma face que não está tendo esse deslizamento por essa questão da adesão, às vezes é por falta de repertório, né, por não conhecer o movimento, porque a face, ela é extremamente, ela comunica, né, a parte de fora com a parte de dentro, a de dentro com a de dentro, dentro das camadas. Então, quanto mais fluido tiver esse corpo, melhor vai ser esse gesto motor. Uhum. Eu lembro de pegar muito no seu pé, e vou abrir meu coração aqui contando, é porque esse conteúdo de todas essas pesquisas, todos esses trabalhos de face que vieram, na época que a gente começou a estudar, e já fazem alguns anos mesmo, e a gente teve a sorte de estar estudando com as grandes referências do Brasil e do mundo, né? Então, isso, acho que a gente é privilegiado, porque a gente pôde beber da fonte do que há de mais coerente dentro desse mundo da fáscia.
eu senti uma grande confusão na minha cabeça. E talvez quem está assistindo se identifique ou não, e se tiver, pode escrever assim também, porque e você também é professora de Garuda, então você vai me entender a minha onde eu Ah, quero chegar assim. O Pilates, enquanto instrutora, eu sempre coloquei o aluno dentro de um molde, assim, ó, de uma posição que eu queria que ficasse de tal forma. Quando eu conheci o mundo, por exemplo, do Garuda e outras práticas voltadas para a fáscia, elas eram muito mais livres. E a gente explorava muito, muito, muito mais essa liberdade, muito mais essa expansão, todo aquele conceito tem integridade, tudo. E daí, quando eu olhava para aquilo, aquilo não conversava muito bem com o Pilates. E daí eu tive muitas, muitas brigas mentais comigo mesmo, muitas conversas com as pessoas da área. E daí, ao mesmo tempo, eu via alguns trabalhos que eu discordava totalmente, assim, de professores mundo afora ali. Eu falava, gente, mas aquilo pode ser muito perigoso, sabe? Eu não estava me sentindo muito à vontade. Então foi por isso que a gente trocou muitas figurinhas e muitas conversas, né? E daí você desenvolveu esse trabalho de trilhos anatômicos, né? Dentro do Pilates, mas que o tempo todo tá falando de fáscia, né? Conta um pouquinho pra sim. gente como é que foi isso, assim, ó. Pegar aquele trabalho, vou falar assim, mais rígido ou mais do Pilates e passar para esse outro campo novo. Bom, eu sempre fui viciada em movimento, né? E eu lembro, acho que foi quando eu fiz o primeiro curso de Garuda, né? A primeira formação, eu cheguei para você e para Vivi. Eu falei, eu vou abandonar tudo, eu tô entrando em choque, eu vou viver de Garuda, né? E foi que a gente teve o da Chair, o que eu sempre confundo, é o Graha, nunca lembro os A nomes, tia é Dara. Dara. Nomes em Então eu sânscrito tinha, são... é, é um pouquinho difícil. Então a gente tinha feito o Foundation, tinha feito o Dara, e eu entrei num choque muito grande pelo movimento, e teve as duas partes. Enquanto o Foundation me deixou mais centrada, o Dara me desconectou Uhum. completamente. Acho que eu comentei com vocês. Porque eu sou uma pessoa extremamente flexível. Então, enquanto o Foundation me colocou no trilho, o Dara me tirou. Eu falei, nessa parte eu preciso de Pilates. Né? Uhum. Então, enquanto a minha torácica dura amou fazer o Foundation, o meu quadril extremamente frouxo não gostou de fazer o banquinho, porque aquele trabalho não era para mim. Eu falei, não, vou precisar aprender a lidar com isso. Eu lembro de você, a Vivi, falando, Marjorie, calma, você vai voltar ao normal. Trazendo essa visão, né? Eu continuo estudando Pilates muito e cada vez mais, e hoje eu não acho que ele seja tão fechado, né? E a gente consegue fazer um trabalho facial, sim. Mas trazendo pela escola, que ela é mais, os exercícios, eles são mais direcionados, não que você não possa, às vezes falta um pouquinho de espiral. E às vezes, vou dar um exemplo no exercício para fazer a tower no Cadillac, né? Segurando, põe as duas mãos lá na barra, põe o pé na barra torre. E isso foi quando eu estava fazendo uma formação lá em Portugal. Uma das minhas amigas tem a lombar extremamente rígida e ela estava fazendo a tower para fazer a mobilidade da lombar. E eu vi que aquilo lá não ia ser suficiente. Por quê? Se eu não tenho deslizamento da face, estou falando lá da face toracolombar, se ela vai fazer sempre o mesmo gesto, eu não vou ter a hidratação do entorno. Daí eu fiz a torre trocando um pouquinho de um lado para o outro, terminou, né? Ela é da Finlândia, ela falava, nossa, eu estou me sentindo muito melhor. Mais uma vez, para mim, agora o Pilates, ele deixou de ser tão fechado, Uhum. mas trazer esse conhecimento acho que agrega muito. Eu não estou querendo trocar o método. Eu só estou querendo dar uma percepção para o aluno que às vezes ele não sabe e depois ele pode voltar para o exercício que ele conhece mais naquele formato. Porque eu vou ajudar ele com o repertório, eu vou ajudar ele na parte da percepção do próprio corpo. A face, ela é extremamente sentir, né? Sempre fala que a face, ela não tem contração. Ó, dobra um pouquinho, que nem o bíceps. Eu sempre falo isso. A face, ela liga ou desliga. Então, ou você entra no sistema de tensegridade, isso na Garuda a gente vê a toda hora, Uhum. né? Ou se você não estiver lá no Pilates, presente, concentrado, você não vai fazer um trabalho facial, porque ele tem a questão do two-way stretching, você tem o estiramento, você tem uma pré-tensão no sentido contrário. Então, é juntar essas pecinhas e saber o que o aluno precisa para quando ele precisa. Tá. Não é fazer uma bagunça de métodos, mas é ser pontual.
Olha se você concorda comigo ou não, e fique bem à vontade se não concordar. O espaço é justamente para a gente conversar. Ter um bom conhecimento do repertório, do que é, assim, qual é a origem do movimento, por que ele foi inventado dessa forma, ajuda a fazer boas escolhas, né? Oh, não. Porque assim, hoje eu estou numa formação de escola clássica. Eu Uhum. tenho duas formações de escolas contemporâneas, uma aí na TC Pilates. Eu gosto muito das duas, da escola de vocês, eu posso falar porque eu fui aluna e vocês dão a base, vocês passam um exercício. Existe um fundamento, existe um porquê da aula. Então, ou existe a clássica, ou existe contemporâneo, o que não pode fazer é o Pilates. Então, fazer o exercício, você subir num reformer no Cadillac, sei lá, parecer um artista de circo, aquilo não é Pilates. Isso é muito ruim. Porque quando você sabe como que é construído o método, você escolhe. Então, eu quero ser professor clássico. Eu quero ser contemporâneo. Eu quero dar a aula que quiser e eu vou chamar de Pilates. Daí já não é legal. Então, você precisa ter uma base para entender se você alterar, o porquê que você alterou. Não é porque você achou legal, não é porque você viu alguém fazendo. Então, eu usei a base, vou voltar lá no exercício da Tower. É um exercício clássico, né? Só que eu tenho aquele meu conhecimento de uma outra linha, que é a questão da face. Eu sei, se eu fizesse aquela alteração, fazendo uma pequena mudança de eixo, né, naquele quadril, eu ia ter benefícios para o meu aluno. E meu objetivo enquanto professora é melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a qualidade motora, melhorar o que for. Eu quero que ele saia melhor que ele entrou. Mas se eu fizer algum tipo de trabalho facial, eu vou falar para o aluno, olha, eu vou tirar você rapidinho, a gente vai fazer uma liberação miofascial e a gente volta para o Pilates. Mas você fazer qualquer coisa, sem dar o nome, não ter base, para mim é o fim. Porque nesse ponto a gente concorda muito, assim. E eu também, quando eu uso uma outra estratégia, eu acabo contando para o aluno e falo, olha, a gente trabalharia assim, mas eu vou fazer de tal forma e vamos ver se isso vai trazer um resultado. Testamos, vou usar o mesmo exemplo seu. Você fez essa modificação da perna, ganhou uma expansão ali lateral, provavelmente sacroiliaca também deu uma liberada ali. Sim. Daí você repetiu o movimento, ele saiu lindamente, assim. Então, é uma caixinha que a gente fala, né? São caixas de ferramentas que você vai usando todo esse conhecimento para ajudar o aluno. E no fundo, agora quando ele for repetir o exercício na Tower, ele vai fazer muito, muito melhor, ou vai poder evoluir, né? Nesse trabalho. Sim. Quando a gente está nas aulas, desculpa te cortar. Sim. Quando a gente está nas aulas dando curso, eu falo, não é para esquecer o que vocês tiveram, né? Quando a gente fala com os professores, é para pôr tudo no liquidificador, misturar e faça uma técnica que seja melhor para você. Tenha cartas na manga para trabalhar aquele aluno, porque às vezes ele vai precisar do Pilates, às vezes ele vai precisar do Garuda, às vezes ele vai precisar de um abraço, né? Vai do professor ter uma boa base para entender o que aquele corpo está precisando. E daí conhecimento, gente, só gastando muitas horas para se tornar realmente, para você saber, às vezes não é só estudar, né, mas é saber o que usar em cada momento. E daí os alunos acabam sendo o nosso laboratório, assim, nesse sentido. Sim. Porque às vezes a teoria também funciona para um corpo, não funciona para o outro, né? E treinar bastante, né, no nosso corpo antes. Porque os professores, eu não vou nem falar que é professor que não treina, para mim é difícil, né? Porque como que você vai ensinar para fora o que você não tem dentro? Vai falar para a pessoa, olha, né, isso é bom, mas você não faz, é que nem no cardiologista que fuma. Aquela história que a gente bem conhece. Eu costumo contar muito uma historinha, até eu falo isso na formação, Marjorie, eu acho que eu não faria um curso de inglês com um professor que não sabe falar inglês. Ou, tem outro exemplo, nadaria e fosse me inscrever, né, numa escola de natação e daí perguntar para o professor, você sabe nadar? E ele não sabe. Então, é uma segurança quando você tem um conhecimento daquilo que você está ensinando, que, inclusive, mentalmente para você, nossa, é tão mais simples, Nossa. mais fácil. Então, pensa mais rápido. sim, você está sofrendo por uma coisa
E a culpa é sua, porque você não dedicou essas horas que você deveria dedicar para poder falar sobre aquilo com muito mais propriedade, assim, sabe? O aluno entra num movimento ali, uma coisa simples, vai fazer uma elevação de quadril e ele relata uma dor na lombar ou em algum outro ponto, e se você conhecer, e se você já passou por esse processo de experimentar no seu corpo, de estudar adaptações, vem na sua mente assim, ó, 10 É assim, possibilidades. tem um anjinho que assopra, fala isso, né? E daí, como uma tem que ter mágica, você resolve, né? É, Dor, assim. sim. Rapidinho, eu tô vendo aqui, tem uma pergunta rápida. Como levar o aluno nessas mudanças? Nós, instrutores de Pilates, trabalhamos o conceito da caixa do tronco, os 4 pontos de tronco fechando um quadrado e os membros e a cabeça em alinhamento. O alinhamento continua, só que você não engessa o aluno. E como que você trabalha isso depende do jeito que você conversa com o aluno. A gente tem que ter uma referência, sim, desse quadrado, na verdade, desse retângulo, mas ele tem que ter mobilidade, né? Antes da gente estabilizar, tem que ter a mobilidade. Se o aluno ele está estável porque ele não consegue se mexer, porque aquela pelve não se mexe, ele vai ter que mobilizar. Então, a questão do alinhamento é importante, mas esse alinhamento tem que ter movimento e a pessoa tem que saber que ela pode torcer e quando ela precisar estabilizar, ela tem que saber estabilizar. Esse é o caminho que a gente segue dentro de todas as programações de aula. A gente entra pela estabilidade, pela mobilidade, perdão. Primeiro a mobilidade, depois vai para a estabilidade e por último entra o fortalecimento. A gente segue esse caminho e pra gente ele é super certeiro, assim, os resultados acontecem. Eu sei que existem outras formas de pensar também, outras formas de trabalho, mas dentro da nossa escola é o caminho que a gente segue e para todos os trabalhos. Sim. A gente consegue resultados lindos, assim. Você tem 2 novos temas que você está conduzindo com a gente, né? Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Primeiro eu quero que você aquele do... Assim, ó, na verdade, tudo tem a ver com essa nova fase da Marjorie, indo várias vezes para a Europa estudar, fazendo parte de uma escola que é muito legal, com muitas referências. E eu acho legal a gente contar, Mar, que a gente está estudando, porque assim, muitas pessoas não têm a oportunidade, às vezes, de sair da sua cidade, da sua realidade e fazer essas, vamos falar, audácias ou esses passos grandes que nem você está fazendo, assim. E daí você acaba se tornando uma ponte. Eu não posso ir para Portugal, eu não posso ir para Londres estudar, então eu vou procurar quem está indo, quem está com essa informação fresca, quem está o tempo todo se envolvendo e vou estudar com essas pessoas. Seja por dificuldade financeira, seja por língua, seja por fronteiras, são várias as questões que às vezes impossibilitam a gente, né? Sim. De ir. A sua experiência está sendo linda, né? De voltar a ser aluna agora numa nova escola. Agora eu estou fazendo a formação na UNO com o Fabien Menegon e com o Miguel Silva, que é uma escola assim que está trazendo mais conhecimento ainda, né? Uma didática linda também. E eu conversei, estava o Clério e a Lud, né? O Clério Muratori, daí eu falei com a Lud, que é a irmã dele, eles são lá de Minas, daí a Lud falou para mim, Marjorie, você vai amar. Eu falei, nossa, mas eu tinha acabado de casar. Falei, como que eu vou para Portugal agora, né? Resolvi. Fui, e a turma deles era toda em português. A minha é toda em inglês, porque só tem eu do Brasil. E o que é legal de experiência, eu tô com contato com gente da Finlândia, da França, de Londres, do Canadá, tem gente de Portugal, tem uma Suíça, então assim, a cabeça fica desse tamanho. É bom que eu treino a língua, as aulas são em inglês, e às vezes, quando eu preciso falar muito alguma coisa, eu acabo falando no espanhol, porque metade da turma entende. E aprender, para mim eu seria uma eterna aluna, né? E ter informação do clássico, olha, o método foi feito exatamente assim, né? O Fabien, se não me engano, estudou 25 anos com a Romana. E trazer mais isso para dentro do meu liquidificador ou para dentro da caixinha de ferramenta me ajuda muito, porque eu sempre falo, eu não vou negar o contemporâneo, mas hoje eu estou trabalhando numa linha mais clássica. Né? Eu não tenho aparelhos, eu não tenho estúdio e os aparelhos do estúdio que eu trabalho são contemporâneos, então ainda bem que eu trabalhei o contemporâneo antes, porque eu sei mexer. Se eu for conversar com alguém do clássico, eu sei conversar do clássico. Se eu for conversar com o contemporâneo, eu vou saber conversar porque eu tive boas escolas.
né? Então, eu tive base para falar do contemporâneo, agora eu tenho uma base para falar do clássico e acabei juntando os dois, porque o clássico ficou aquela coisa, né? Nossa, novidade, virou a moda. Todo mundo quer fazer clássico. Mas não é fácil para todo mundo, por essas questões de fronteira, os cursos são caros de verdade. Cada um investe onde quer, eu invisto em conhecimento porque eu não ocupo espaço. Eu falei, por que eu não junto os dois, né? Porque tem gente que não teve uma base boa de contemporâneo. Tem gente que chuta exercício, faz isso, faz musculação nos aparelhos. Então eu resolvi juntar como montar uma aula contemporânea dentro de um raciocínio clássico. Como que é o esqueleto da aula? Como que você vai fazer? É para decorar o esqueleto? Não, não é para decorar. Você tem que pensar a respeito. Como que você estrutura? Então, disso foi criado esse curso que eu falei, vou juntar os dois e ver no que dá. E eu gosto das coisas de desafio, é uma coisa que ninguém estava trazendo. Então, tem gente que está ensinando match clássico, tem gente que está trazendo os acessórios, tem gente que está dando os cursos de formação. Mas eu vi ali, ninguém está falando como junta os dois, né? E depois acho que lá pelo dia 6, 7, eu vou começar uma série de lives chamada Onde Vira. Até eu convidei vocês e a Vivi que vai falar com a gente, né? Para ver qual é o limite do clássico. Não é para falar, olha, o clássico é bom. É para saber onde vira a chavinha para virar o contemporâneo. Então, tem vários profissionais que vão estar lá e vão falar onde para eles vira, porque não vai ter verdade absoluta. A única pessoa que poderia falar onde parou o método está enterrada, que é o Sr. Joey Pilates, né? Ele, para mim, é o único clássico puro, porque o resto é visão em cima do que foi aprendido, do que foi passado. Sim, e existe tanta polêmica com relação a isso, né? Eu gosto de, quando a gente fala sobre esses dois temas, na minha cabeça, eu acho que o método ele cresceu muito rapidamente, não só no Brasil, mas no mundo. E é claro, quando você começa a aprender assim, com a pessoa que aprendeu do outro, telefone sem fio, algumas coisas se perdem. Então, infelizmente, algumas pessoas, e a gente estudou com pessoas que não foi direto na fonte, né? E quando você tem o acesso a... Isso não é só para o Pilates, gente. Você quer aprender... Para qualquer método. Você quer aprender a fazer uma cerimônia do chá correta? Se você poder estudar com alguém, assim, que está realmente ligado com a essência da coisa, você vai aprender a fazer aquilo de uma forma mais correta. E não depois que passou pelo telefone sem fio, né? E você, quando você começou a estudar agora dentro de uma escola clássica, você chegou a passar por um período de, assim, do mental... Zona mental, muito. Porque, assim, muita coisa, para mim, começou a fazer mais sentido do porquê, né? Eu acho que as minhas formações anteriores foram ótimas, né? Falo mais uma vez, sou formada aí com vocês também e tenho um raciocínio. Mas eu vejo que várias escolas, né, que querem ensinar em um final de semana, dão 400 exercícios de match. Eu falo, nossa, nem o Joey criou tantos exercícios, né? Só se ele está psicografando por aqui com alguém. Então, assim, essa parte de mercado me chateia. Você pode montar alguma coisa? Deve. Você pode fazer adaptações? Sim. Coisas que são um pouquinho, sei lá, vai dar um choque, assim. Eu não vou falar que o método evolui. O método existe daquele jeito. Você pode fazer alterações e adaptações. Na minha opinião, o método ele não necessita evoluções. Então, você pode pegar a base do método, trocar e falar que é outra coisa. Agora, falar que o método, ele precisa evoluir, o método foi criado com uma forma, um raciocínio muito perfeito. Eu não preciso colocar a bola em cima do barril, colocar um Magic Circle e ficar batendo palma com os pés. Sabe? Acho que isso foge do propósito do método. Você quer criar o seu método? Cria, não tem problema. Né? Mas tem que ter essa base, esse conhecimento. E eu indo para Portugal estudar numa escola clássica, eu já tinha processos e, assim, eles foram fechando algumas questões. Então, aí que acabou criando até o segundo curso, né, que é a novidade que eu vou levar para vocês aí muito em breve, que foi o Reformer, né, o raio-x
do corpo em 3 movimentos. Então, a escola me deu insights de fazer coisas que são muito mais fáceis, porque assim, eu sou educadora física, não sou fisioterapeuta, a minha cinésia foi muito fraca. Então, se você ficar me perguntando exatamente músculos, eu não vou te falar. Tem muita coisa que eu vou falar para você, não lembro, não sei, porque a minha anatomia foi muito fraca. E outra, por ter uma formação na publicidade, eu enxergo as pessoas em formas, né? Quando eu dou o curso de trilhos anatômicos, eu falo que a gente é tudo massinha de modelar com elástico. Então, eu tenho uma visão do corpo global, que o corpo precisa ser trabalhado de forma global. E quando você vai para fora do país, não tem fisioterapeuta educador. Na minha turma tem gente que trabalha com contabilidade, tem gente que não é formada em nada, é no Brasil que precisa disso. Então, quando você vai ensinar para alguém que não é da área, como que você vai avaliar um corpo, porque o Pilates, ele é um treinamento, mas você acaba restabelecendo lesões, como que você vai ensinar? Você vai falar a parte anatômica? Não, que a pessoa não vai ter um conhecimento prévio. Então, é despertar o olhar através do movimento para saber o que está acontecendo, onde eu vou precisar pôr a mão. Então, quando a gente tem esse raio-x, que o Reformer foi feito para reformar o nosso corpo, 3 movimentos, eu tenho o laudo ali do aluno e falar, agora eu já sei o que eu vou fazer com você. Então, que às vezes... Ui, perdão, eu te perguntar, é quase uma avaliação postural, assim, que você... É uma avaliação, só que não é uma avaliação. Olha, o ombro dele tá para cima, olha. Porque assim, para o dia a dia, o que vai interferir se o ombro dele está um pouquinho mais elevado? Não vai mudar. Mas se eu souber que aquele ombro ele está elevando porque ele está com fraqueza e está gerando uma tensão, sei lá, numa linha espiral, porque eu posso juntar o conhecimento do trilho anatômico para fazer aquele raio-x, eu vou saber que o próximo exercício, quando eu tirar ali da série, o que eu preciso trabalhar naquele corpo. Então, eu vou ter resultados muito melhores. Porque eu não vou passar a série igual para todo mundo, né? Se eu for trabalhar de uma forma mais individual, se aquele aluno apresentou aquela... porque o calcanhar dele não se conectou quando ele estava fazendo footwork. O que ele tem? Pode ser um problema lá na lombar. Daí você vai ver no outro exercício, você começa a fechar as peças, aquele quebra-cabeça, ele se encaixa. E não é, a crista ilíaca dele, antero-superior, estava rodada, sei lá. Porque aquilo não vai ser informação. Mas saber se o músculo está tenso, se o músculo está frouxo, né, precisa de força. Se ele não está conectando a parte de cima, a parte de baixo, se a conexão no centro que não está acontecendo. Isso que vão dar nesses 3 exercícios para fazer essa avaliação, que ela é muito mais prática. Eu não vou precisar ficar ticando ali, né, vira de lado, de frente. É muito mais, né, vou falar, uma coisa muito mais funcional, que traz mais para o dia a dia. Uhum. Que legal. Tô curiosa, eu não vi ainda esse workshop, gente, mas tô curiosa. Ele é inédito. A gente vai estrear em São Paulo. Agosto? Era para ser um pouquinho antes, né, mas estamos de quarentena, mas logo menos. Tudo foi adiado. Tá voando. Algumas coisas foram para o online, turma da nossa agenda de cursos, mas todos esses cursos que precisa mexer na máquina, precisa treinar, a gente quer, porque na verdade, todos os cursos que vocês vêm fazer com a gente é muito importante que a gente veja você executando, assim, algumas coisas. Sim. Então, esse é um curso que a gente precisa do presencial, né? Para ficar mais... Para analisar e para tirar dúvida, né? Uma coisa é quando eu mostro, até quando a gente vai fazer o curso de trilhos anatômicos, ou de pilates e trilhos, quando eu mostro fica muito fácil. Agora eu falo para o aluno, vai lá e faz. Mais que, né? Quando a gente estava nas aulas de alongamento e trilhos, eu falo, olha, aqui alongamento anterior, faz isso, isso e isso. Legal, sentiu. Então, junto a todo mundo, eu quero um exercício igual, assim, para a mesma linha, não igual. Mas pode? Experimenta, né? Vamos pensar, vamos fazer esse corpo mover. E quando a gente entrar na prática, as dúvidas acontecem ou você reafirma o seu conhecimento. Agora eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Dentro da nossa escola, a gente tem uma formação longa, assim, porque a gente acredita nessa maturação, sabe? De fazer, Sim. Primeiro módulo, treinar, fazer, depois ir pro segundo módulo. E aí vai, assim, que algumas pessoas terminam em um ano, algumas pessoas demoram mais para fazer a formação, mas a gente acha o conceito maturidade, assim, dentro da técnica, muito, muito importante para você sair, procurar um emprego e estar realmente preparado. Esse curso que você está fazendo agora foi, assim, tipo uma semana só? Foi alguma coisa rápida ou não?
É, de vocês são 8 módulos, né? Que a gente faz, fora a parte prática, né? Sim. Que tem os Então, estágios, e acho que como estagiário isso, e como... né? E tem o TCC, que para mim, quando eu falei, eu quero me matricular aqui porque tem TCC. Eu lembro que eu estava conversando com a Carol, ela falou, Marjorie, você é louca? Eu falei, eu tenho problemas, eu sei, eu gosto de estudar. Mas é E tão daí... gente, os TCCs são um dos momentos que eu acho mais legal, porque as pessoas, elas, depois de fazerem o curso, elas vão ter um momento que elas vão ter que apresentar, assim, elas vão acompanhar, a maior parte das pessoas faz estudo de caso, pega um aluno, aplica, avalia, reavalia e traz os resultados. Mas, assim, de trabalhos, assim, é tanto tema maravilhoso. A gente teve gente aplicando dentro de... para pessoas que trabalham com costura, atletas de alto rendimento. E daí vem gestantes. O seu foi de pisada. Eu lembro que eu estava na banca. O meu foi comigo mesmo, foi um acompanhamento que eu falei, eu sei que eu não vou faltar nas aulas. Né? Eu fiz um estudo de caso juntando a fáscia com pilates. E deu alteração na pisada. Então, fui fechando. Assim, são demais, assim. Eu te interrompi, desculpa, é que você estava falando como é que é o processo agora dessa nova escola que você está estudando fora do país. Tá. Na UNO são 4 semanas inteiras. Então, elas são divididas a cada 3 meses. Eu fui em outubro, fui agora em fevereiro. Era para eu ir agora no dia 30 de maio, porque o curso ia começar dia 2, só que foi adiado por conta, que a gente sabe, dessa pandemia toda. Então, são 4 semanas separadas a cada 3 meses. Então, a gente teve o básico, o intermediário, vai ter o avançado e continua no avançado. O básico foi o solo com reformer, daí vão tendo dentro do esqueleto as correções de sistema, então os outros aparelhos dentro da metodologia. Faz a mesma coisa no intermediário, então a gente termina o intermediário de reformer, termina o intermediário do match e vai encaixando, né, as coisas no sistema. E daí a gente vai ter o reformer avançado, o match avançado e o sistema na cadeira e tudo mais, assim. E é das 8h30 da manhã até 7 horas da noite, de segunda a sábado, com a quarta-feira à tarde livre. De manhã, todo mundo tem que chegar, você tem que fazer o seu aquecimento, então você vai lá e faz mais ou menos meia hora, começa a aula, a gente tem uma pausa de mais ou menos 2 horas de almoço. Na parte da tarde, o Miguel e o Fabien convidam algumas pessoas, ou alunos, ou amigos que estão por ali, para serem corpos, para a gente aplicar. E as práticas são muito legais, porque a prática da última vez, você não podia tocar na pessoa. Era só comando. Às vezes, você não pode falar. Então, quando para mim não pode falar, melhor. Porque, assim, às vezes, para eu raciocinar rápido em outra língua, né? Às vezes dá um bug aqui na cachola. Mas você vai aprendendo a comunicar com todos os tipos de corpos, porque você tem que saber o movimento. Então, às vezes vai pecar pelo excesso de mão, de comando. Então, e é legal ter essa vivência do que você fez, e a toda hora os meninos, né, o Fabien e o meninos, né, quem sou eu falar os 2 meninos, os professores falam, por que você está fazendo isso? Onde que você viu isso? Por que ele pode fazer? Por que ele não pode? Então, eles ficam dando ali no meio, e você tem que justificar, você tem que dar aula, o aluno parou de fazer, por que ele parou de fazer? Então, é uma pressão, assim, divertida, boa, né, e é bem intenso, porque a gente chega, vai estudar, né, eu dividi da outra vez a casa com mais 3 amigas, a gente chegava, estudava umas 2, 3 horas, eu sou hiperativa, as meninas iam dormir, eu ficava acordada, estudando mais e mais e mais, porque tem que se dedicar. Por mais que eu tenha, né, uns 10 anos aí de Pilates, você tem que meio que resetar e entender o que a escola te passa. É a mesma coisa eu estudar na TC, sendo uma clássica assim, né? Não, eu tenho que entender a informação da escola. Depois eu posso falar se eu quero ou se eu não quero trabalhar com isso. Você tem que receber a informação. É o que a escola está te passando. Você tem o direito de não gostar, de não concordar,
mas você está ali matriculado. Então, aprenda primeiro, entenda antes de julgar, né? Então, é uma baita experiência. E isso é muito importante mesmo, né? Para a gente formar opinião, é realmente vivenciar, experimentar e às vezes ir sem nenhum preconceito, né, Má? Porque senão... Uma folha em branco. Não, mas fulano de... E assim, não é o momento para você chegar e falar, mas fulano de tal fala isso, mas fulano fala... Não, você tem que aprender o que essas pessoas têm para te ensinar e depois, sim, claro, depois que você sair de lá, você faz o que você quiser com esse conhecimento, né? Daí eu misturo, ponho Pilates clássico, Pilates contemporâneo no raciocínio clássico, ponho Pilates com trilhos anatômicos. Então a gente vai enchendo, né, nossa caixinha de ferramenta para ter, porque às vezes o aluno vai precisar de uma outra coisa. Às vezes você no comando verbal não atinge o aluno, vai ter que ser no tátil, né? Então você tem que se cercar de todas as ferramentas. Eu senti agora, que nessa mudança que muita gente foi para o online, quem tinha uma dificuldade no comando verbal está sofrendo um pouco mais, está penando mais para conduzir as aulas, para quem estava muito acostumado. A gente não trabalha dessa forma, mas quem estava muito acostumado a mostrar o exercício, sabe, para o aluno conseguir fazer, apanhou um pouco agora, assim, ó. Mas também é um período de evolução, gente. Essa pandemia precisa te ajudar a te dar vários passos para frente. Então, se você é professor de Pilates, se você se identificou, se você sentiu essa dificuldade agora em dar aulas comandando verbalmente só, busca essa evolução. Corre atrás. Corre atrás, tem um monte de gente passando dicas, tem muita coisa. Tem que melhorar a dicção, tem que melhorar o repertório de falas, tem que melhorar. Treina muito no seu corpo, que daí você vai conseguir explicar melhor. Eu até agora, eu vi uns vídeos seus que você pôs no YouTube. Eu ia falar agora. Que você, primeiro, você pratica, você grava você praticando, e depois você grava a sua voz ensinando o exercício. Mas isso é um exercício maravilhoso, porque se eu tô assistindo um vídeo, assim, vendo alguém fazer, e se eu não tenho repertório de fala para conduzir e fico em silêncio, significa que eu tô com pobreza na minha descrição, né? Duas coisas que eu ia falar. Eu publiquei um vídeo agora no feed falando das pessoas, né, que agora elas têm que praticar mais do que nunca. E até porque todo mundo tá tendo acesso à informação, falei, vai que seu aluno volta melhor que você. Depois da pandemia vai ficar chato, né? Então, professores, pratiquem o método aí nesse corpo. É verdade, a gente está rindo, mas isso é triste, Jay, você sabe disso, né? E a questão do YouTube eu coloco, né, no canal todo dia, porque eu tenho a minha turma das meninas, as minhas senhorinhas que eu tanto amo. Segunda, quarta e sexta eu tenho uma aula de alongamento, terça e quinta eu faço pilates solo. Então, assim, eu nunca pratico com elas o pilates ou o alongamento. Então, eu dou aula de olho fechado, se eu quiser ficar sentada, né, eu não fico, mas elas não precisam me ver porque elas já foram, eu brinco, adestradas para se virar. Às vezes um exercício ou outro eu vou demonstrar para interagir, mas assim, eu não estou treinando. Quando eu dou aula, eu não treino, né? E eu fiquei pensando, o alongamento eu vou fazendo junto, eu tenho lá meu plano de aula, que fica o papelzinho no chão. Mas o Pilates, ele vai ter que ser algo muito, muito claro. Então, quando eu gravo, né, eu tenho 2 telefones, eu só gravo todo o áudio e eu gravo fazendo. Então, às vezes, estou com a respiração, vou fazer o rolling like a boss, às vezes dá para escutar o colchonete, né, porque vai fazer o som, às vezes um pouquinho mais ofegante para qualquer movimento, eu gravo, faço, né, séries de exercícios todas, e eu não faço a aula em sequência que eu gravei, porque eu tenho que ter certeza que quando eu escutar o que eu estou falando, não pode ser pela memória. Eu tenho que entender o que o professor está falando, que no caso sou eu mesmo, para ver se aquilo vai ficar claro. Porque o aluno não está com o meu cronograma na mão. O aluno não sabe o que você vai dar de aula. Então, se sua informação não for clara, ele não vai fazer. Então, às vezes no vídeo, como eu nunca decoro, né, a série, que às vezes eu gravo 3, 4 áudios depois eu fazer a execução, eu tenho que ter certeza que aquilo vai fazer sentido para o corpo da pessoa. E eu tenho um grupo de WhatsApp com essa turma, e elas falam, nossa, essa aula você estava falando comigo, porque eu senti exatamente, parecia que você estava me vendo, né? Então, essa questão de ter o domínio de falar
E ser claro vai fazer toda a diferença, porque tem bastante gente que está desesperado porque não consegue dar aula, porque os alunos não querem fazer, porque a pessoa, infelizmente, não tem o domínio nem do corpo, como que eu vou ensinar se eu não fazia? Né? E você mostrar pela tela, você vai tocar o dedo na tela, não vai chegar na pessoa. Você não vai posicionar o ombro. Você vai ter que ter um comando verbal ali, né? Dicas de imagem que vão ser bem fundamentais. Eu senti diferença já na primeira semana, enquanto a gente estava organizando a plataforma, de conduzir as aulas online, a gente fez live para os alunos, para eles não ficarem sem conteúdo. Então, a primeira semana entrou live todo dia, a gente conduzindo. Eu acompanhava. Uma live, você está mostrando o exercício ali fazendo, mas assim, você não está conseguindo ver se eles estão realmente te entendendo. E depois, quando a gente foi para as salas virtuais, e agora o estúdio está totalmente virtual, Sim. eu até faço assim, ó, até uma dica para quem está assistindo, né? Eu gravo com o meu celular, mas do lado de mim tem uma tela grandona, pode ser o computador ou pode ser a televisão de casa. E lá eu consigo ver a imagem de todo mundo. E daí fica bem gritante se as pessoas estão me entendendo ou não. Porque se eu estou falando uma coisa e de repente está todo mundo fazendo outra coisa, Sim. é que eu não estou conduzindo corretamente, né? Ou vice-versa, né? Eu estou falando e está todo mundo comigo. A gente tem feito de sábado os aulões para os nossos clientes. Então, durante a semana eles fazem aulas em grupos menores, são no máximo 6 pessoas por sala. E de sábado tem um aulão que tem 30, 40 pessoas. Então as janelinhas ficam menores ali na minha tela, mas eu vejo todo mundo. E é tão bonitinho quando tá todo mundo junto ali, ó, e fazendo, né? Ritmado, assim. Fica uma coreografia, né? A energia chegou. Certinho, porque a coisa tá fluindo, assim, né? Tá acontecendo da maneira que eu preciso. Eu tô sendo um bom maestro dessa orquestra. Ah, mas você tem uma condução ótima de aula, Gê. Isso... Eu sei as minhas dificuldades de expressão, assim, e gastei bastante tempo estudando, sabia? Fui para estudo de neurolinguística, fui para estudo de comunicação mais assertiva, a comunicação, e me ajudou muito, assim. Há duas coisas. Boa dica. A me melhorar, a ser melhor a minha comunicação com o cliente final, e eu perder vergonha de fazer essas lives, de fazer esses vídeos pro YouTube, tudo isso que a gente precisou. Porque eu morria de vergonha também, tá? Então, quem tá assistindo a gente e fala que tem vergonha, que é tímido, gente, eu sou tímida também. Se você falar qualquer coisa, minhas bochechas vão ficar vermelhas até hoje, desde quando eu era pequena até hoje. Mas me preparar para isso tem me ajudado a ser um pouco mais assertivo nesse processo de comunicação. Porque nem todo mundo nasce com a comunicação como uma... Na ponta da língua. Exato. E essa questão que você falou, eu não sou uma pessoa tímida, mas eu morria de vergonha de falar com o celular. Você me põe na frente de um palco com 500 pessoas, eu vou fazer piada, eu vou brincar com todo mundo. Agora, assim, pega o celular e faz uns stories. Tô fazendo isso de um tempo pra cá. Pega o celular e dá aula. Né? Porque eu gravo e subo, né? Nem live, eu não tô fazendo uma live, porque tava tendo muita competição de lives. E as minhas alunas não vão ficar no Instagram, né? Então não era o meu público para eu fazer live. Eu não vou gastar minha energia com quem não vai me dar um retorno, né? Todo mundo precisa receber um salário no final do mês. Então, assim, live é lindo. Eu continuei os meus projetos, estavam Se Mete Comigo, né? E agora a gente vai entrar no Onde Vira. Isso não mudou meu planejamento, mas colocar o celular no tripé e falar, oi gente, aqui é Marjorie Mansur, vamos para mais uma aula de alongamento. Daí, assim, depois da terceira e da quarta, eu falei, eu vou precisar fazer isso, né? Eu gravei a aula hoje e tem um exercício de equilíbrio, eu brinquei, falar, cuidado aí com a cachaça e tal. E tem um problema, se você cair, eu não vou nem tá vendo e eu não vou conseguir rir antes de te ajudar. Né? Então, daí tem uma hora que você já acostuma e já vai falando com a tela, né? E já brinca, então já tô ficando best friend aqui você vai ficando do celular. Hoje de manhã eu fiz uma live com a Vanessa e eu falei uma frase para ela, que se a gente não tiver vergonha dos primeiros vídeos que a gente fez, significa que a gente demorou muito para fazer esses vídeos. Então, galera, toma Gostei. E começa, tá? Os primeiros vão ser mais travados, você vai ficar depois com vergonha, mas só da mesma forma que pra gente ficar bom no Pilates a gente tem que treinar muito,
pra gente ficar bom na comunicação, ficar mais à vontade com as câmeras. Precisa treinar também, então... Tudo é prática, né? Tem uma base, uma boa teoria ali de fundo, mas a prática vai ser fundamental. Estamos chegando nos nossos minutos finais, então eu quero te Sim. convidar, vou deixar um espaço para você falar o que você quiser sobre esses pontos que a gente conversou, Má. Tem bastante gente na live, ó, estamos com 70 pessoas, uma delícia. Então deixa uma mensagem para quem está aqui com a gente, fica bem à vontade. Bom, primeiro, obrigada para a escola pela TC, minha escola de coração aqui, eu sou muito grata, você, a Vivi, a todo mundo daquela escola que eu amo, minha segunda casa, sim. Obrigada pelo convite, para todo mundo que estava aqui. E estudem, né, que sejam os temas que eu trouxe, entra lá na TC que tem um monte de curso, e eu indico todos, né. Eu não fiz todos ainda, mas uma coisa de cada vez. Continuem praticando, não se percam com tanto de informação. E eu posso fazer um convite aqui para um projeto que eu começo online. Amanhã começa o meu projeto Retorno à Vida. São 7 dias de live, sempre às 10 e 7 da manhã. Não é desafio de exercício, né? Porque como a gente conversou que tem muita gente perdida, eu estou juntando o meu lado de formação no marketing, né, na publicidade, com a parte de Pilates para ajudar as pessoas a organizarem essa carreira, né? Então, a questão de tempo, como que eu vou divulgar, né? São 7 lives para as pessoas acordarem. Eu tenho colocado também no meu feed informações para as pessoas, né, darem um chacoalho, porque se não passar dessa quarentena com algo melhor, faltou disciplina e não tempo, não é? Então, é isso. Que bom, que bom. E ela manja das duas áreas, gente, então aproveitem, assim. E até uma coisa importante que você falou, né? Tem tanta informação na internet que você tem que escolher mesmo. Então, tem que saber escolher, né? Passa no filtro, escolhe ao que realmente vale a pena você dedicar o seu tempo e aproveita para se aperfeiçoar. Eu agradeço imensamente a sua participação, foi ótimo, eu me diverti, aprendi sempre, como sempre com você. Obrigada. Manda um abraço para um monte de gente querida que deixou mensagem, a gente teve um monte de elogios aqui, muita gente que admira o seu trabalho, admira da nossa Obrigada. Obrigada. E quem quiser, gente, quarta-feira, Johannes, o pai... Não, quem quiser, quem quiser e quem não quiser, não tem opção. Venham que vai ser muito legal. Vocês vão ver como é bom aprender com quem é generoso com o conteúdo. Porque ele é um paizão, assim, e a gente admira, assim, com todas as nossas forças. Sim, então, vai ser às 1h30? 1h30. Uhum. Então eu venho aqui, com certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Bom beijo no coração. Pra frente, hein? Para vocês também. Tchau, gente. Tchau, tchau.